Olá pessoal, então hoje nós vamos começar a estudar as normas da ABNT. E nós vamos começar então com a norma NBR 14.724, que é a norma que normatiza os trabalhos acadêmicos. Bom, então nós vamos ver como é que essa norma faz a estrutura do trabalho acadêmico. Então nós vamos começar com as partes externas. Então a parte interna, primeiro de tudo, é a capa. É um elemento obrigatório. Bom, então o que tem que ter na capa? Na capa tem que ter, em primeiro lugar, o nome da instituição, apesar de que o nome da instituição é opcional. Tá? Depois o nome do autor, né? O nome do trabalho, o título do trabalho, né? Tem que ser claro, tem que ser preciso, tem que identificar o conteúdo, né? Do seu trabalho, tá? E se houver subtítulo, esse subtítulo tem que vir seguido de 2 pontos, tá? Então aqui você põe o título do trabalho, 2 pontos e aí o subtítulo, tá certo? E se o seu trabalho for muito extenso, tiver mais de um volume, então aqui também tem que constar qual é o volume. Então aqui, né, mais ou menos, você vai constar o volume a que se refere o seu trabalho, certo? Bom, depois, aqui é a cidade onde esse trabalho foi apresentado, né? E o ano que esse trabalho foi apresentado, ok? Então, essa é a capa, né? A norma para você poder elaborar a capa do seu trabalho. Ainda na parte externa, a gente tem a lombada, né? O que é a lombada? A lombada é essa parte que fica quando a gente encaderna o trabalho, quando o trabalho é encadernado, essa partezinha aqui, né, do livro, né, da encadernação. Isso aqui é chamado de lombada, certo? E esse elemento, ele é opcional, né, só quando você faz a encadernação em capa dura que você vai colocar as informações. E tem uma norma que regulamenta, né, que normatiza, melhor dizendo, o modo de fazer a lombada, que é a norma 12.225. Bom, nós encerramos então a parte externa, né, do trabalho, então agora nós vamos partir para a parte interna do trabalho. Vamos começar então com os elementos pré-textuais. Então, o primeiro elemento é a folha de rosto, é um elemento obrigatório, tá certo? A folha de rosto, ela tem que ser feita no anverso da folha. O que é isso, o anverso da folha? É a frente da folha, né? Na parte da frente da folha, tá ok? Bom, o que tem que ter? Bom, o que tem que ter, então? A folha de rosto tem que ter o nome do autor, né? Lá em cima, no início da página, o título e o subtítulo, se houver, o número do volume, né, quando tem mais de um volume, o trabalho, a natureza do trabalho, né, o tipo de trabalho que é, se é uma tese, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, se é um trabalho de iniciação científica, né, e o objetivo, para que foi feito esse trabalho? Para obtenção de um grau, para obtenção de uma aprovação numa disciplina, então para que foi feito esse trabalho? O objetivo, né? E o nome da instituição aonde esse trabalho foi submetido e a área de concentração, né? E também, logo abaixo, o nome do orientador, e quando há um co-orientador, né, também tem que aparecer o nome desse co-orientador. E lá no final da página, a cidade, o local, né, da instituição onde esse trabalho está sendo apresentado e o ano que esse trabalho foi elaborado, foi entregue junto à instituição. Bom, o verso da folha de rosto, né, que é a parte de trás da folha, o que tem que ter? Tem que ter os dados de catalogação do seu trabalho. Esses dados de catalogação, normalmente é a instituição que fornece, né, a biblioteca da instituição
que vai fornecer os dados para, ou melhor, essa ficha de catalogação. A instituição já te fornece a ficha elaborada, é só para você incluir no seu trabalho. Depois vem um elemento opcional, que é a errata. Esse elemento você só vai colocar caso você tenha, depois que você já imprimiu o trabalho, que já está tudo pronto, você detectar algum erro no meio do seu trabalho, né? Aí então você faz a errata para poder fazer a correção desse trabalho. Então, nessa errata, que vai vir logo após a folha de rosto, você tem que colocar o texto, a referência do trabalho e mais o texto corrigindo aquela referência do trabalho que está errada. Depois da errata, nós temos então a folha de aprovação. A folha de aprovação é novamente obrigatória, né? Então ela tem que ser inserida após a folha de rosto, né? Tem que ter de novo o nome do autor, né? No início da página, o nome do trabalho, né, o título e o subtítulo do trabalho, a natureza do trabalho, se é uma dissertação, se é uma tese, se é um trabalho de conclusão de curso, o objetivo, a instituição, a área de concentração, tudo. E aqui, logo abaixo, a comissão examinadora, a banca examinadora, né? Então, quem que examinou, quem que fez parte da banca, que analisou, que aprovou aquele trabalho, né? E aí, depois da aprovação desse trabalho, você pode colocar a data de aprovação com as assinaturas dos membros da banca, né? E no final aqui da página, novamente, a cidade onde esse trabalho foi elaborado, a cidade onde a instituição, né, para o qual você elaborou o trabalho, e a data, ou melhor, o ano de entrega, o ano de depósito. Depois, isso é opcional, é um elemento opcional, a dedicatória. Então, para quem você dedica aquele trabalho, né? Essa dedicatória, ela é feita sempre na parte inferior da página e alinhado à direita, né? Um alinhamento à direita na página, tá? Logo após a folha de dedicação, logo após a dedicatória, vem os agradecimentos, né? Então, aí você lista para quem, né, todas as pessoas, os amigos, quem que você quer agradecer que de alguma forma contribuiu para a realização daquele trabalho. Então, você vai colocar as pessoas, você vai colocar as instituições que ajudaram você a realizar o seu trabalho. Um outro elemento que também é opcional, né? Você não é obrigado a pôr, você põe caso deseje, é o epígrafe. O que é um epígrafe? O epígrafe é uma frase de um autor renomado que tem a ver com o seu trabalho, né? Então, isso aí é opcional, você põe se você quiser. E também tem uma norma da BNT que normatiza como que é esse trabalho, né? Como que é essas normas. Ou melhor, como é que você elabora essas epígrafes. E o número da norma é o 10.520, certo? E você também pode, caso você queira, colocar essas epígrafes no início de cada sessão primária. O que é uma sessão primária? É o início de cada capítulo do seu trabalho, né? Então, isso tudo é opcional. Caso você queira, você pode fazer isso. Bom, depois da epígrafe vem um elemento obrigatório, né, que é um elemento também pretextual, que é obrigatório, que é o resumo do seu trabalho, né? E aí você vai fazer na língua vernácula. O que é língua vernácula? É a língua mãe, a língua que você fala, a língua que o seu trabalho foi escrito, né? Então, um resumo na língua vernácula e um resumo na língua estrangeira, tá? Como elaborar o resumo, também tem uma norma que normatiza isso, é 6.028. Então,
Mais para frente nós vamos estar vendo essas normas com mais detalhes. Depois do resumo, você tem também como um elemento pré-textual, né, porém opcional, é a lista de ilustrações. Porém, se o teu trabalho for um trabalho que tem bastante imagens, bastante figuras, bastante tabelas, é interessante que você faça, então, uma lista dessas ilustrações, né? Então, como que tem que figurar? Então, você vai colocar o número da figura na ordem que aparece no texto, seguido de um travessão e o nome da ilustração. E na frente a página que é essa ilustração, onde está essa ilustração, certo? Se o seu trabalho tiver tabelas, você também pode fazer uma lista de tabelas, usando a mesma norma, a mesma forma que você usou para elaborar as ilustrações. Depois, você pode fazer uma lista de abreviaturas, então, tem trabalhos que tem bastante abreviaturas, tem bastante siglas, então, para poder explicar, né, o que é cada sigla, cada abreviatura, então você também faz uma lista dessas abreviaturas. E a lista de símbolos, quando o trabalho, né, tem bastante símbolos diferentes, que não é muito comum, né, então você também pode fazer uma lista de símbolos. Mas todos esses elementos são opcionais, é a escolha do autor. Após esses elementos opcionais aí que nós falamos, ainda como um elemento pré-textual, nós temos o sumário, né? O sumário, então, é as partes do seu trabalho e as páginas aonde esse trabalho, onde você vai encontrar a cada parte do seu trabalho. Esse sumário também, ele tem uma norma que normatiza, né, a elaboração do sumário, que é a 6.027, que nós também estaremos vendo um pouco mais adiante. Bom, terminados os elementos pré-textuais, então a gente começa então com os elementos textuais. O primeiro elemento textual é a introdução. O que é a introdução de um trabalho? É na introdução que você vai apresentar os seus objetivos, as suas razões para ter feito aquele trabalho, né? E é na introdução que você expõe qual é o problema que você vai investigar e que você gostaria, que você vai apresentar ou que você vai buscar uma solução. Então, a introdução do trabalho é onde você deixa claro, onde você esclarece o que é o seu trabalho, o que você está realizando naquele trabalho. Depois, então, vem o desenvolvimento, né, onde você vai detalhar a sua pesquisa, o seu estudo realizado. É no desenvolvimento do trabalho que você apresenta o levantamento bibliográfico. O que é o levantamento bibliográfico? É o que os outros autores, né, o que já existe escrito, ou estudado, ou elaborado sobre aquele assunto que você está tratando. Então, todo trabalho tem alguém que já pesquisou alguma coisa a respeito. Então, você vai buscar essas fontes, essas informações e trazer para o seu trabalho para poder dar credibilidade ao seu trabalho. Depois do desenvolvimento do seu trabalho, que você mostrou tudo que você fez, né, toda a pesquisa realizada, você vai então apresentar as suas conclusões. O que você aprendeu, quais os resultados que você obteve com a realização daquele trabalho, né? Então é na conclusão que você vai dizer quais foram os objetivos que você atingiu, quais os objetivos que não foram atingidos e por que esses objetivos não foram atingidos. Encerrado os elementos textuais do seu trabalho, você vai então começar a elaborar os elementos pós-textuais. O primeiro elemento pós-textual é as referências bibliográficas, que é um elemento obrigatório. As referências bibliográficas têm uma norma que normatizam a sua elaboração, que é a norma 6.023, que nós estaremos vendo com mais detalhes nas nossas próximas aulas. Depois nós temos alguns elementos opcionais, né? Um é o glossário. O que é glossário? É quando você faz um trabalho que tem muitos termos técnicos, que as pessoas não têm muita familiaridade com eles, e aí então você
faz uma lista desses termos explicando, né, o que significa cada termo. Então, é tipo de um vocabulário. Depois, o apêndice, né, que também é um elemento opcional, né, mas às vezes você quer colocar alguma coisa para complementar o seu trabalho, para complementar aquilo que você fez, então você coloca o apêndice. Então, esses apêndices, eles são numerados, são identificados, né, pelas letras maiúsculas latinas, né, então apêndice A, apêndice B, né, se tiver muito apêndice e terminar lá na letra Z e ainda tiver apêndice, aí começa apêndice AA, apêndice AB, apêndice AC e assim por diante, né? Então você vai identificar o apêndice, né? Apêndice A, seguido de um travessão e seguido do título do apêndice, né? É assim que faz o apêndice do seu trabalho. Além do apêndice, também como elemento opcional, nós temos o anexo. O que é um anexo? O anexo normalmente é um documento que às vezes você utilizou para poder dar credibilidade ao seu trabalho, ou um questionário que você aplicou e aí você quer mostrar esse questionário da forma como foi respondido, então aí você coloca como anexo, né? E o anexo também, assim como o apêndice, ele é identificado pelas letras maiúsculas, né, latinas, né, e seguido de um travessão e o título do anexo. E, novamente, se você tiver muito anexo no seu trabalho e as letras do alfabeto forem esgotadas, você começa de novo, né? Anexo A, anexo AB, anexo AC e assim por diante. Aí depois tem o índice, que também é um elemento opcional, mas caso você queira fazer, tem uma norma, que é a 6034, que normatiza a elaboração do índice. Bom, então esses foram os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de um trabalho acadêmico, né? Agora nós vamos ver algumas regrinhas gerais, né? A primeira regrinha geral é que o trabalho deve ser digitado, né? Ou datilografado. Hoje em dia nem se usa mais datilografar trabalho, né? Normalmente são todos digitados. Em cor preta, né? A fonte tamanho 12, né? Para todo o trabalho. Todo o trabalho é tamanho 12. Inclusive a capa. Tem algumas exceções. Quais são essas exceções? As citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, a paginação, os dados internacionais de catalogação e as legendas e fontes das ilustrações e tabelas. Então, essas aí têm regras específicas para sua elaboração. O trabalho deve ser impresso no formato A4, né, na folha de papel A4. Os elementos pré-textuais, que é folha de rosto, né, tem que começar sempre no anverso da folha, nunca no verso, sempre no anverso. Os elementos textuais e pós-textuais, esses podem ser digitados tanto no anverso quanto no verso. Hoje, com o uso dos computadores, muito raro a gente encontrar um trabalho que é escrito também no verso das folhas, mas né, normalmente todos os trabalhos são feitos só no anverso da folha, né? E aí então as margens do trabalho, então para a folha, né, para o anverso, a margem esquerda e a margem superior tem que ter 3 centímetros. E a direita e a inferior tem que ter 2 centímetros. Se você tiver verso, então a direita e a superior fica com 3 centímetros e a esquerda e a inferior com 2 centímetros. Mas como eu já disse, normalmente a gente digita o trabalho só no anverso das folhas, nunca no verso. O espaçamento entre linhas, né, do trabalho. Então, todo o trabalho ele é feito com espaçamento de 1,5, tá? Tem algumas exceções? Sim, tem exceções. Onde que estão essas exceções? Nas citações com mais de 3 linhas, né? A gente vai detalhar mais isso depois, quando a gente for estudar como é que a gente faz as citações de trabalhos, né, de outros autores no nosso texto. Então, essas citações com mais de 3 linhas não tem
espaçamento 1,5, as notas de rodapé, as referências bibliográficas também, que são feitas em espaçamento simples, as legendas das ilustrações e das tabelas. Então, tudo isso aí é feito com espaçamento simples. A natureza do trabalho lá também, que a gente coloca lá na folha de rosto, né, no início do trabalho, então também é com espaçamento simples, né, e as referências, como eu já disse, lá no final do trabalho, né, também é com espaço simples, tá? E as referências elas são separadas com um espaçamento simples entre elas. Na folha de rosto e na folha de aprovação, o tipo do trabalho, né, a natureza do trabalho, o objetivo, a área de concentração e tudo, também é feita da metade da mancha gráfica para a direita. Então, ela é formatado na margem direita do trabalho. Tá? Eu disse para vocês que tem alguns elementos do trabalho que o espaçamento não é feito com 1,5. Um desses elementos é a nota de rodapé. Então, as notas de rodapé elas devem ser digitadas, né, dentro das margens do trabalho, obviamente, e separadas por um espaço simples. Então, o espaçamento das notas de rodapé é feito com espaçamento simples. E como é que a gente elabora, então, uma nota de rodapé? Lá no texto, você vai colocar um expoente, né, indicando qual é o número da nota de rodapé. Então, por exemplo, se numa mesma página você tiver mais que uma nota de rodapé, então vai ter o número 1, o número 2, o número 3 e assim por diante. Tantas quantas notas de rodapé você quiser. Tá? É claro que não é muito comum se fazer muita, né, uma nota de rodapé muito extensa. Elas são sempre muito curtas, certo? Bom, e aí então aqui no rodapé, para separar do texto do trabalho, você coloca uma linha, né, um filete de uma linha. Esse filete tem 5 centímetros, tá, de comprimento, a partir da margem esquerda. Aí você faz escreve a sua nota de rodapé com o espaçamento simples, como eu já disse, né? E indica aqui o número dessa norma, que é que faz referência ao número que está lá no texto. Então, aquela nota de rodapé está se referindo a qual parte do texto. Então, por isso que tem a numeração para a gente poder identificar a nota de rodapé. Nessa nota de rodapé, a nota de rodapé a gente usa para fazer alguma explicação do texto, né? Alguma coisa que não dá para colocar lá no texto, para explicar alguma parte do texto. E aí, então, você coloca o número e escreve. Se essa nota de rodapé tiver mais linhas, como essa que nós estamos vendo aqui, a primeira letra da segunda linha tem que figurar embaixo da primeira letra da primeira linha. O número, né, do expoente, ele deve ficar em destaque, tá certo? Nós vamos ver agora como é, então, que a gente faz a numeração, né, indicativas de seção. Então, o que são as seções? A gente tem as seções primárias, seções secundárias, seções terciárias. As seções é como se fossem os capítulos. As seções primárias é como se fosse o capítulo do seu trabalho, né? E as seções secundárias são aqueles subtítulos que você coloca lá no meio do trabalho. Então, como é que é feita a numeração, né, dessas seções? Então, a seção primária, ela começa sempre numa página ímpar, né, de numeração ímpar, no anverso da folha, tá? E na parte superior da mancha gráfica. Então, lá no início da página, tá? Então, por exemplo, se na página anterior você tinha só 2 linhas, não tem problema. Você vai deixar todo o resto da página anterior em branco e iniciar a próxima seção primária na próxima página em branco, né? Então, tem que começar sempre lá no início da página, como está aqui no nosso exemplo. E aí você vai colocar o número, né? Esse número é um número arábico.
Após o número, não tem ponto, não tem dois pontos, não tem travessão, não tem nada. É somente um espaço e aí, então, começa o título, né? O título daquela seção primária. Se esse título tiver mais que uma linha, como nesse exemplo, a primeira letra da segunda linha tem que estar abaixo da primeira letra da primeira linha. A numeração ela tem que ficar separada, ela tem que ficar em destaque, ok? E a outra coisa, o título da seção e o texto é separado por um espaço de 1,5. As subseções. Como que a gente enumera, então, as subseções? As subseções são enumeradas com dois números, né? Se for uma subseção secundária, com dois números, sendo o primeiro referindo-se à seção primária, aí o ponto e o número que se refere àquela subseção. Se for a primeira, o número 1. Se for a segunda, o número 2. E assim por diante. Depois do segundo número, assim como na seção primária, não tem ponto, não tem dois pontos, não tem travessão. E aí vem o título, certo? Caso o título seja maior do que uma linha, é exatamente como foi explicado lá na seção primária. A primeira letra da segunda linha tem que aparecer abaixo da primeira letra da primeira linha. A numeração tem que ficar em destaque, certo? Tem que separar do texto anterior por um espaçamento de 1,5 e do texto subsequente também um espaçamento de 1,5. Se o teu trabalho tiver uma seção terciária, aí como que vai ser a numeração? Vai ter então 3 números. E o primeiro número se refere à seção primária, o segundo número se refere à seção secundária e o terceiro número se referindo à terciária. E assim por diante, quantas subseções tiver o seu trabalho. Existem alguns títulos que a gente não faz indicação numérica, né? Que são os títulos da parte pré-textual do seu trabalho, né? A errata, agradecimento, lista de ilustração, sumário, né? E também algumas pós-textuais, como as referências bibliográficas, glossários, apêndices. Então, esses títulos, eles não têm indicação numérica. Então, os títulos que não têm indicação numérica, a gente vai fazer eles centralizados, né? Então, olha lá, aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo para vocês da folha de agradecimentos. Então, tá lá centralizado o título, tá? E tem alguns outros que não, tem alguns elementos do nosso trabalho que também não tem título e nem indicação numérica, obviamente, né? Que são a folha de aprovação, a folha de dedicatória, a epígrafe. Então, esses elementos, eles não têm título, a folha não tem título e nem indicador numérico. Nós vamos ver agora como é que nós fazemos para paginar o nosso trabalho, para enumerar as páginas do nosso trabalho, né? Então, as folhas ou as páginas pré-textuais, como a folha de rosto e a folha de dedicatória, a folha de agradecimento, o sumário, ou seja, todos os elementos pré-textuais, eles não são enumerados, né? A gente não põe um número lá, porém, elas devem ser contadas. E como eu já tinha dito para vocês, os trabalhos eles podem ser digitados somente no anverso ou no anverso e verso. Se a gente fizer o trabalho digitado apenas no anverso, então nós vamos contar todas as folhas a partir da folha de rosto, considerando só o anverso. E aí, como que a gente vai colocar o número? Esse número tem que ser feito de um algarismo arábico, certo? No canto superior direito da folha, distando 2 centímetros da margem superior e 2 centímetros da margem lateral. Se eu fiz um trabalho considerando o verso também, eu escrevi o trabalho tanto no anverso como no verso, então aí eu vou ter que contar os anversos das folhas. E aí eu vou colocar, então, vou ter que enumerar também o verso. E aí, então, eu vou colocar o número aonde? Eu vou colocar o número no canto superior esquerdo, distando 2 centímetros da margem superior
e 2 centímetros da margem esquerda. Os trabalhos que têm mais de um volume, eu vou contar a sequência de página seguida. Então, lá no volume 2, eu vou continuar contando as páginas a partir da última página do volume anterior. Então, se o volume anterior foi até a página 100, a primeira página do segundo volume vai começar na 101, e assim por diante, tá? Os apêndices e os anexos também são numerados de forma contínua e seguindo o mesmo padrão que você utilizou para enumerar a parte textual do seu trabalho. Numeração progressiva. O que é a numeração progressiva? A numeração progressiva é a numeração que você subdivide o seu trabalho. Então, o que eu tinha falado é as seções primárias, secundárias, terciárias. Então, como é que você faz essa numeração progressiva? Então, isso aí tem uma norma, né, que é a BNT 6024, que normatiza como é que é feita a numeração progressiva de um trabalho acadêmico. Então, isso aí também nós vamos estar vendo mais para frente, tá? Depois a gente tem também as citações, como é que são feitas as citações de outros autores no decorrer do seu trabalho. Também tem uma norma que normatiza, que é a 10.520, e a gente também vai ver isso com mais detalhes, com mais calma, logo mais para frente do nosso trabalho. As siglas, né? Então, quando você tiver uma sigla, você estiver lá descrevendo o seu texto, no seu texto tiver uma sigla, e essa sigla for mencionada pela primeira vez no seu texto, então você indica essa sigla entre parênteses e antes desse parênteses, né, precedida, o nome completo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz um exemplo aqui. Ó. Então, por exemplo, eu vou digitando o meu texto e eu vou fazer alguma referência à Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu vou escrever Associação Brasileira de Normas Técnicas e aí, entre parênteses, eu vou colocar a BNT. E aí, eu vou fazer isso uma única vez. Aí, quando eu for me referir novamente àquela sigla, eu não preciso fazer isso novamente. Eu só vou escrever a BNT normalmente no meio do texto e subentende-se que o leitor já sabe o que significa aquela sigla. Bom, equações e fórmulas, né? Aí os matemáticos, né? Então, quando for fazer um trabalho, né, de matemática, né? Que vai ter equações, vai ter fórmulas, então como é que é feito, né? Como é que vai escrever essas fórmulas no texto, né? Então, essas fórmulas, elas são escritas no texto de uma forma destacada, né? Se for necessário, você enumera com algarismos arábicos entre parênteses, certo? E alinhados à direita no trabalho, né? E na sequência normal do seu texto, você pode colocar uma entrelinha um pouco maior para você poder colocar os elementos da fórmula, como expoentes, índices, frações e etc. As ilustrações. Então, como é que eu me refiro à ilustração no texto, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Então, vocês, primeiro, a designação, né? Se é uma figura, se é uma fotografia, se é um gráfico, se é um mapa, um organograma. Então, o que é aquela ilustração, seguida do número, né? A sequência que está aparecendo no texto, então, seguida do número. Depois, um travessão e o título, né? Da ilustração. Isso na parte superior da figura. Na parte inferior da figura, a fonte. Mesmo que essa fonte, mesmo que essa figura tenha sido construída por você, pelo autor do trabalho. Então, se for o autor, você vai colocar como eu fiz aqui. Fonte, né? E aí a autora. Então, a autora aqui fez essa figura aí usando algum recurso, certo? Então, é dessa forma que a gente vai fazer a referência às ilustrações no decorrer do curso. E as tabelas também a gente faz da mesma forma que as ilustrações, né? Porém, a forma como elabora uma tabela tem uma norma padronizada, né? Que quem fez essa norma é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a gente também vai estar vendo isso aí no decorrer do nosso curso. Bom, acho que por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.